Se puder, né? Estamos estudando Romanos, tá? Hoje, capítulo 4, ok? Queremos convidar você a estudar conosco o capítulo 4. Só fazendo um rápido review, né? O livro de Romanos ele vai falar muito sobre a justiça, justificação, né? Pela graça ou pela lei, aquela discussão toda, se somos chamados, né? E somos justificados pela graça, se é pela fé, se é pela lei, se é por obras, enfim, tá? Se é judeu, se é gentil, enfim. Então a gente viu no capítulo 1 que falavam da iniquidade dos gentios, né? O que a iniquidade deles levou eles, né? Trocando os valores naturais, homem com homem, mulher com mulher. Capítulo 2, então será que o justo é o judeu? Né? Daí falar que não também, o judeu muito legalista, apontava, julgava e que ele era condenado no seu próprio maneira de julgar. Capítulo 3 então, né? Então, de que maneira são salvos, né? São salvos mediante ao quê? Né? A lei? Não, a gente viu que não, que é mediante a fé, né? A fé... Tudo mediante a fé. Tudo mediante a fé, porque mediante a lei todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Exatamente. E agora então o desafio do capítulo 4, que nós vamos ver o quê? Né? Que a justificação, tá? Se é pela fé, né? Ou não, enfim. E aqui, na verdade, lembrando que a carta é direcionada aos romanos, mas lá em Roma, então havia várias classes de pessoas. E aqui você vai ver no capítulo 4, então, os judeus defendendo, tá, a importância aqui da salvação pelas obras. E tentando, porque para o judeu, quem que é o pai da fé dos judeus? Abraão. Então eles estavam mostrando o seguinte, que Abraão foi justificado pela obra que ele fez. Né? Sim, porque ele pegou e foi lá levar Isaac para sacrificar. Tá? E a gente vai ver aqui, né, Paulo falando não, que não foi pela obra, porque se fosse pela obra, então né, estava tudo perdido, não tinha nenhuma necessidade de pregar-se a fé, e ele vai descrever os porquês disso. Então a gente vai ver isso no capítulo 4, tá? E com certeza as escrituras vão falar conosco de muitas maneiras, muitas formas. Tá? Então acompanhe com a gente, Romanos capítulo 4. Vamos lá. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Por que diz assim, que se ele foi justificado pelas obras, então ele tem de se gloriar, mas não diante de Deus? Porque assim, se ele foi justificado pelas obras, se ele é salvo pelas obras, então não foi Deus que salvou ele. Então foi ele mesmo. Então quer dizer o seguinte... Ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Então eu não preciso de Deus para me salvar, você não precisa de Deus para salvar você. Né? Então as obras então eu mesmo posso me salvar, você mesmo pode se salvar. Então aquela história assim, tipo assim, quem crê que pode se salvar pela caridade, por exemplo. Eu faço caridade, por isso eu vou ser salvo. Eu ajudo o pobre, então eu vou... Eu sou uma pessoa muito boa. Então quer dizer... Tanto faz, Deus não me salva. Quem salva sou eu mesmo e meus atos. Exatamente. Meus atos de amor, de caridade. É isso que o texto está querendo dizer. Tá? Então, para Abraão, se ele foi salvo, foi justificado, no caso aqui eles usam o termo justificado, pelas obras, então para ele, Deus nada adianta. Tá? Que diz as Escrituras? Mas o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Não foi... Né, o fato dele, o que ele fez, e sim o fato dele ter crido. É isso que a Escritura diz. Né? Então a gente tem que se pautar em alguma coisa tem que ser a nossa base, nosso fundamento, que é a Escritura. E o que a Escritura diz é o que ele creu, não é o que ele fez. Tá? Então vamos lá. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Ou seja, gente, tá? Não, mas é que as obras dele, ele fez porque confia em Deus e isso é fé. Não, então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, não queira justificar as ações, né? O ato de caridade. Eu faço, mas é porque eu creio em Deus. Não. É isso que ele está querendo dizer, não. O salário do homem que trabalha, né, não é considerado como favor, mas dívida. Ou seja, se você fez, então você tem que receber por isso. Tá? Então isso não é fé. O fé justamente é quando você não faz e recebe. Aí sim. Então quer dizer, se você fez, então não é fé, é salário.
Entendeu? Então, quer dizer, se você foi justificado porque você fez, não é fé. Ah, não, mas eu que eu fiz pela fé. Não, não, não. Fé é justamente que se você recebeu sem fazer. Tipo, eu fui justificado, eu fui salvo em Cristo Jesus e não fiz nada. Mas, pastor Alex, você está ensinando a não fazer? Não, ao contrário disso. Tá? Hoje eu posso fazer, tá? Mas não trocando por uma salvação. Eu faço por amor a Deus. É porque eu fazendo ou não fazendo, eu sou salvo, porque eu aceitei Jesus. Porque eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Você está entendendo agora? Essa é a tônica. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Aqui veja que fala de pecado e correlaciona isso a circunciso e incircunciso. Está dizendo assim, a questão do perdão tem a ver só com o circunciso, ou seja, quem tem aliança, quem tem uma aliança, ou a incircunciso também, quem não tem aliança. Deus, ele só perdoa o cristão, só perdoa o evangélico. Ou Deus perdoa qualquer pessoa que se arrependa e peça misericórdia a ele. Deus perdoa qualquer pessoa que se arrependa e peça misericórdia a ele, né? Que clame a ele. Você entende? Então é isso que está dizendo assim. Por isso que aqui, ó, destina essa fidelidade apenas aos circuncisos, a quem tem aliança, não, ou também aos incircuncisos. Daí fala, já dissemos que no caso de Abraão, a fé, tá? A fé, ou seja, tudo está pautado na fé, tá? Foi acreditado como justiça. Quer dizer, é o que ele creu. Ele creu. Está aqui os pecados dele. Será que Abraão teve pecado? Muitos. Lembra lá quando ele esconde que a mulher dele era mulher? Fala que lembra quando Davi também, os pecados ali? Gente, a Bíblia fala que aquele que não tem pecado, esse já pecou. Todos pecaram, a Bíblia fala. E todos. destituídos estão da glória de Deus. Nós lemos no capítulo anterior. E eu te pergunto, será que tem obra suficiente que você pode fazer, que eu posso fazer, que pague? Não, não, não. Mas pela fé, no sangue de Jesus, nós podemos ser perdoados, né? Olha lá. Sobre qual circunstância? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então aqui a discussão é o seguinte, que daí concordaram com Paulo, né? Não, tudo bem, então é para os dois, para o circunciso e o circunciso. Porém, né? Veja, é que naquela época ainda Abraão não era circuncidado, a circuncisão veio depois. Daí Paulo falou assim, não, mas veja bem, os atos de fé dele foram antes da circuncisão. Então, independente de circuncisão e circuncisão, ele já andava por fé. Não venham com história. Você vê que o tempo todo, gente, o judeu... Que briga tola, né? Não, a gente fica tentando achar argumentos, né? Argumentos para combater a própria fé, que é a salvação, gente. A justificação vem pela fé. Em resumo, assim, gente, em vez das pessoas viverem a plenitude do evangelho de Cristo, ficam se apegando a coisinhas. As críticas, você entendeu? A gente mesmo enfrenta dentro da igreja, né? A gente tentando ali pregar a palavra, coisa assim. E tem gente que fica assim, não, pastor, mas eu acho que essa vírgula não é muito bem essa vírgula aqui. Não, pastor, eu acho que discordo você aqui. Não, você entendeu? Quer dizer, em vez de irem pregar o evangelho, tentar salvar as pessoas que ainda não são salvas, tentar alcançar outros, né? Ficam, né, nessas coisinhas, ficam presos a coisinhas. Você sabe que a Bíblia, assim, existem coisas que não são, assim, claras no quesito, assim, por exemplo, volta de Jesus. A própria Bíblia fala assim, que o dia e a hora ninguém sabe, mas tem os sinais, né? Os sinais que dizem, ó, está próximo. Daí fica aquela briga, né, gente? Né? Será que o arrebatamento vem antes?
vem no meio da tribulação, vem depois, né? Gente, o que é tem gente que perde a amizade por causa disso. Meu Deus do tem céu. gente que sai da igreja por causa disso. Exatamente, porque assim, na verdade... Mas para pensar, que diferença faz se a gente vai para o mesmo lugar, se é o mesmo Jesus, se, via de regra, a nossa missão é a mesma, ou seja, o céu, tá? Que diferença faz se é antes, se é no meio, se é depois? O que é o importante? Né? Estar preparado. Se ele vai vir antes, para quando que eu tenho que estar preparado? Se vem depois, Pro esteja hoje. preparado para hoje. Né? Se vem antes, eu estou pronto. Se vem no meio, eu estou pronto. E se tem vem gente depois, que fica discutindo isso, eu estou gente. pronto. Daí Jesus vem e está discutindo ainda. Né? Então, agora eu penso assim, que para quem fica defendendo teses, meu Deus tipo assim, do depois, é porque na verdade o hoje não quer estar preocupado em estar pronto. No meio, é porque o hoje não quer se preocupar em estar pronto, tá? Né? Então, assim, gente, na verdade a gente tem que estar preparado hoje, pronto. Agora, se vir hoje é no meio, depois, tanto faz. Afinal de contas, o destino é o mesmo, é a eternidade, né? Tá? Enfim, deixa pra lá, né? Vamos lá. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé. 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Então aqui, gente, só para a gente não caminhar muito e se perder depois, né? Então, veja bem, fala que nós somos herdeiros, né? Herdeiros do quê? De uma fé, né? E nós somos descendentes. Fala assim que nós temos um pai da fé. Esse pai da fé é Abraão, né? Por quê? Porque nele se originou, né, essa confiança em fé em Deus, tá? Então, e o verso 17 é muito legal, porque fala assim, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Eu quem? Deus. Deus está falando, eu levantei esse homem para ser modelo, exemplo, né, de fé, não de humanidade, mas de fé, de exemplo de como vocês devem crer. E olha só, e ele deixa o quê? Ele deixa aqui uma dica, uma pista. Ele fala assim, vocês querem um modelo de como crer? Observe que a maneira que ele crê é essa. Ele crê, e a maneira que ele crê produz de forma que traz existência coisas que não existem. Então olha só, a fé dele é tão poderosa, desse pai Abraão, que ele traz à existência coisas que não existem. Ele crê de tal forma que ele produz coisas na existência que não existe. Olha só, ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Quer dizer, Deus olha ele, ele é o pai dessa galera aí pela fé. Nosso pai aos olhos de Deus. Tá? Em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existisse. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus. Aquele que chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Para esse Deus que chama coisas que não existem como já existem, ou seja, no poder da palavra, ele olha para Abraão e fala assim, esse cara aí é o pai do resto. É a fé dele que eu quero que o resto siga. É o pai de muitas nações. Então, gente, não é a atitude desse. Veja que Deus não olha para Abraão e fala assim, eu quero que vocês sigam a atitude desse... Não, eu quero que vocês sigam a fé, ou seja, a maneira dele crer. Sabe, essa coisa assim... Abraão olha para o céu, tá vendo essas estrelas? Assim vai ser da sua descendência. Amém, eu creio. E creu. Porque agora ele vai começar a ver creu. assim, que você vai ver que ele vai discorrer assim, ele creu na esperança contra a esperança. Ou seja, ele vai esperar algo que na humanidade dele era contrário. Tipo assim, é impossível. Abraão esperou coisas impossíveis. Eu quero saber se você está esperando coisa impossível. Ele é o Deus que dá vida aos mortos. Eu quero saber se... Aos sonhos mortos, aquilo que está morto na sua vida, né? Áreas que você pensa que já está morta. Ele é o Deus que dá vida aos mortos. Porque, pastora, se eu só estou esperando o que é possível, se você só está esperando o que é fácil, possível... né? Não, essa fé não é de Abraão. Não é.
Não é. Essa fé deve ser de Maomé, deve ser uma fé de Buda, qualquer outra fé, irmãos. A fé de Abraão Gandhi. é eu esperar o que é impossível. Você esperar o que é impossível. Essa é a fé de E Abraão. nela permanecer, até que se torne possível, porque o nosso Essa Deus é é a o fé do Deus nosso Pai, né? que traz à existência o que não... Existe. Você entendeu? Meu Deus do céu. O que é que você está aguardando que ainda não existe? Irmão, é impossível. Quer que desenhe? Não é possível, pelo amor de Deus. Creia nisso. Pelo amor de Ele é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Mas vamos lá. Acompanhe comigo. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Olha a consciência dele, pastor. Ele consegue reconhecer que o A corpo sua situação, dele, da esposa, a humanidade, situação da esposa, idade, velho, mas ele não enfraquece a fé. não enfraquece a fé. Gente, é quase que... Ele consegue ver, olhar o cenário. Ele não é um cara iludido. Veja Não que ele não é duvidou iludido. nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Ele consegue fazer a leitura. Há uma promessa. Ele faz a leitura. Eu tô ficando velho. Minha esposa tá velha. O tempo passou. Humanamente impossível. Mas ele não abre mão da fé. Mas eu tenho uma promessa. Gente, isso é muito forte, pelo amor de Deus. Você tem que entender Quer dizer, isso. não importa aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo. O que é importante é que tem uma promessa. Você se apega na promessa. E olha só, mas foi o quê? Fortalecido, Foi fortalecido na sua fé. Essa fé que ele tinha fortalecia E deu ele. glória a Deus. Quer que eu diga uma coisa? Fazia ele querer viver, mano. É aquela coisa assim, glória a Deus, porque eu não tenho condição, porque tudo aquilo que vier só pode provir de Deus, que pode trazer as coisas de existência. Amém. Vamos Né? lá. Estando plenamente convencido Olha, plenamente convencido. de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, do nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Você crê nisso? Meu Deus, gente. Que ele morreu, ressuscitou, isso vai ser creditado, diz aqui. Essa é questão de ser escrito, né? As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele. Olha que coisa linda, gente. Mas para nós. Foi para nós também, ó. Tá aqui, ó. Mas também para nós, a quem Deus creditará. E esse como termo justiça. creditado é o seguinte, irmão, botado na nossa conta. Isso. A fé vai fazer Porque Deus a gente botar na nossa creu, conta. Porque nós somos daqueles que creem, então isso está sendo acreditado como justiça, gente. Isso é Sabe aquela coisa maravilhoso. assim, você não fez nada, você abre a tua conta, tá lá o dinheiro, alguém botou, é isso que Deus está falando, eu vou botar na conta de vocês. Porque você creu. Porque você creu. Sabe? Você creu que ele ressuscitou dos mortos, você crê que ele está vivo. E para aqueles que creem na promessa, sabe que Olha, ele é poderoso para fazer. Se você crer, se você tiver fé, estando plenamente convencido, como Abraão, que ele ele é é poderoso para poderoso. cumprir, né, o que ele havia prometido, Se Deus ele vai prometeu. botar na tua conta o que ele prometeu. E ele prometeu muita coisa, queridos. Se você não sabe... não, para mim Deus nunca prometeu nada, então possivelmente você nunca leu a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vê que ele prometeu muita coisa. Muita coisa. Para os seus filhos, muita coisa, tá? E ele, como ele é fiel, né? Se você confiar, como Abraão confiou pela fé, você vai ver que ele vai acreditar na tua conta tudo que ele prometeu, tá? Queridos, isso é muito forte, né? O livro de Romanos é muito forte. Acho que agora você começa a entender o que o livro de Romanos quer dizer. Agora, talvez se você tiver pautado na justificação pelas obras, você vai olhar e falar assim, puxa, eu não fiz muita coisa na minha vida para ter coisas creditadas. Então agora eu perco a minha esperança e o meu negócio é morrer. Sem esperança. Porque passou o tempo, eu estou velho e agora não dá mais tempo.
de eu construir mais nada, a não ser morrer ou me conformar com o que eu já tenho. Agora, talvez, se você é uma pessoa de fé, você está aí, às vezes, até à beira da sua longa idade, né? E está como Caleb, doido para conquistar mais uma terra. Caleb estava com 80 anos de idade e com a faca nos dentes. Josué, me libera que eu tenho que conquistar mais tenho que ir lá guerrear e conquistar mais um povo. Eu não tenho a minha terra ainda. Caleb, se aquieta, cara. Você tá... Não, eu estou com 80 anos. Eu tenho fé, eu tenho vigor. Ele dizia, eu tenho vigor. Que vigor é esse? Como é que um cara de 80 anos não tem vigor? Na verdade, irmão, ele tinha fé, mas que fortalecia ele. Deixava ele forte. É a fé que fortalece. Né? Ontem, nós estávamos na academia ontem, irmãos, e tinha, a pastora falou assim, nossa, eu acho que mandaram algum asilo que estava cheio de velhinho lá, irmãos, fazendo musculação. Irmão, cheio de vigor lá. Mancando, né? E a gente às vezes vai... Eu não sei se você não viu, amor. Mas na entrada ele deixa a muletinha dele. E vai lá, irmão, fazer musculação. Enquanto isso, irmãos, né? Tem gente em casa que está lá morrendo. Sequer fala com os outros na internet, estão lá porque perderam a fé. Não estão sendo fortalecidos por nada. Nesse exemplo que você deu, era deles pensarem, poxa, por que eu vou para academia nessas alturas, com essa idade para academia para quê? Só para me cansar, vou curtir e ficar em casa. Não. É a fé deles, eles querem, deixa eles fazerem academia, eles querem vigor, eles querem viver. Gente, isso é porque eles têm fé, eles estão com a faca nos dentes, eles querem construir, eles querem viver, e é isso que você tem que ter na tua vida. Sabe que a vida não terminou. Que Covid o quê, irmãos? Que coisa nada, você quer viver, sabe? É ir para frente, irmãos, é avançar, saltar as muralhas, sabe? Deus é contigo. Nós temos um Deus poderoso. É tremendo. Hoje você vai... Tenho certeza que você vai avançar e muito, no nome de Jesus. É verdade. Né? Vamos lá então, que nós temos que ganhar o dia. Né?